Unidos para que divergências entre os países sejam resolvidas e voltou a pregar diálogo para encontrar uma saída ao tarifaço de Trump. O caminho da conversa inclui, claro, o chanceler brasileiro que está em Nova York, mas pode ir a Washington se a Casa Branca demonstrar interesse em negociar. Só que, embora insista nessa estratégia, o próprio governo já dá como certa a entrada em vigor da tarifa de 50% a partir de sexta-feira. Aqui de Brasília, ao vivo, a Fernanda Rubenat traz os detalhes e apurações sobre isso. Fernanda, boa tarde para você. Oi, Ricardo, boa tarde a você, boa tarde a todos. O presidente Lula voltou a falar sobre o tarifaço hoje durante um evento no Rio de Janeiro, mais cedo. Lula disse esperar que o presidente Donald Trump reflita sobre a importância do Brasil, coloque as divergências de lado e se sente em uma mesa de negociação. O vice-presidente Geraldo Alckmin, enquanto isso, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que está coordenando as negociações e as conversas também com os empresários brasileiros, já deixou claro que o governo vem buscando negociar esse tarifaço com base em diálogo, sem qualquer contaminação política ou até mesmo ideológica. E aí, nessa corrida contra o tempo, daqui a pouco o governo vai sancionar uma lei, que é uma lei para incentivar a exportação de micro e pequenas empresas. É um programa que já tinha sido anunciado antes mesmo do tarifaço, mas acaba vindo em um bom momento. Além disso, essa semana também há uma expectativa de que a equipe econômica apresente um plano de apoio aos setores mais afetados, com um foco em evitar demissões, também oferecer linhas de crédito. Hoje, Alckmin já se reuniu com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também para tratar desse assunto do tarifaço. Ibanez Rocha disse que os governadores do país estão muito preocupados e que, devido à tarifa, muitas exportações foram canceladas. O Ibanez também disse que convidou o vice-presidente Geraldo Alckmin para participar do Fórum de Governadores que vai acontecer aqui em Brasília, mas ainda não tem uma data definida, vai ser uma oportunidade em que eles vão poder conversar. E só para a gente também atualizar, né, o cenário atual, pelo que eu ando apurando, já tem dado como certa essa questão da taxação de 50% a partir do dia 1º de agosto. Existem as dificuldades, claro, em destravar essas negociações com os Estados Unidos, que estão travadas. Então, esse é o ponto principal do Brasil já estar dando como certa essa questão da tarifa a partir de sexta-feira. E a gente separou a fala do presidente Lula hoje mais cedo nesse evento, se referindo a Donald Trump e pedindo que ele também queira negociar e deixe as divergências de lado. Vamos ouvir o que ele disse. É triste que tenha acontecido isso. É muito triste, porque a relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito séria. São 201 anos de relação diplomática muito acertada e muito séria. Eu já me dei com Clinton, com Obama, com Bush, com Hillary Clinton, com Biden. Eu já me dei com todo mundo. Então, eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência no lado e vamos tentar resolver. E não de forma abrupta, individual, tomar a decisão de que vai mudar, taxar o Brasil em 50%. Tenho dito o seguinte, com muita tranquilidade, o Brasil quer negociar, nós não temos contencioso com ninguém. O Brasil não tem. O último contencioso nosso foi a Guerra do Paraguai. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está em Nova York para participar da reunião da ONU sobre a situação da Palestina, mas, em paralelo a isso, estão as possibilidades de conversas sobre a questão do tarifaço anunciado por Trump para começar a valer já nessa semana. Então, Mauro Vieira poderá ir a Washington discutir uma saída para o tarifaço, tentar destravar essas negociações, se o governo americano também demonstrar esse interesse em dialogar. O problema é que ainda não teve uma sinalização para que haja uma agenda com a Casa Branca. O que eu tenho ouvido também quando eu converso com interlocutores do Itamaraty e também aqui do Palácio do Planalto é que o chanceler não vai ter um diálogo com alguém que não seja do alto escalão. Então esse é o interesse do Brasil, ter uma conversa de igual para igual com um representante do alto escalão dos Estados Unidos. O Brasil já deixou claro que quer negociar e agora falta ter, então, essa sinalização positiva dos Estados Unidos. Uma das grandes preocupações nesse primeiro momento é garantir uma proteção para os setores possivelmente mais impactados com o tarifaço.
A Embraer é tida como uma das prioridades do governo. O governo quer dar todas as garantias para tentar amenizar os possíveis impactos. E o caso da Embraer é um caso muito delicado, porque tem aviões que o Brasil só vende para esse mercado americano. E a empresa já estimou um custo adicional ali de 50 milhões de reais por avião, se não houver negociação. Hoje, falando em negociação, a Confederação Nacional da Indústria se manifestou novamente, enviou uma nota, eu peço para a gente colocar aí na tela e vocês acompanharem junto comigo, porque nessa nota a CNI diz que a sua posição sobre a provável implantação do expressivo e injustificável aumento das tarifas americanas sobre as exportações brasileiras já foi dita, então eles estão reiterando nessa nota essa posição. A CNI diz que já se manifestou, realizou diversas tratativas, além de reivindicar a revogação, até mesmo a prorrogação por 90 dias do chamado tarifaço, e diz ainda que o Brasil é da nação brasileira, composta por todos os brasileiros e suas instituições, e diz ainda que espera o consenso e o bom senso para o desfecho desse equívoco, que é a taxação de 50% sobre as exportações brasileiras. Ricardo. Sem dúvida, você traz a questão dos mercados, né? Não há alternativas rápidas, já com a Candice Carvalho ao Rio de Nova York aqui na nossa tela também, aqui eu dou as boas-vindas, não há alternativa rápida de mercado para aquele americano de café, de laranja, e você tem também no mercado americano um dos poucos em que as vendas de manufaturados do Brasil, como os produtos de aviões, né, no caso da Embraer, como a Fernanda bem destacou, tem maior peso na pauta exportadora brasileira. Então, por isso também há esse olhar atento do governo brasileiro para a Embraer, um grande ativo brasileiro. Agradeço a Fernanda, a gente vai se falando ao longo dessa segunda-feira. Candice, pelo lado americano também, território americano, comitiva de senadores brasileiros. Já estão aí, né, esses senadores em Washington, se reunindo nesse momento com representantes do setor privado, e aí tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, né, nesse esforço para reabrir o diálogo com os congressistas americanos. Queria também o senhor olhar o que se sabe até agora dessa agenda dos senadores. Sem dúvida, Ricardo. Boa tarde a você, boa tarde para quem nos assiste. Os senadores, Ricardo, chegaram mais ou menos uma hora atrás na Câmara de Comércio em Washington para uma reunião com o setor privado, tanto de Estados Unidos quanto de Brasil, e querem mostrar qual o impacto, né, das tarifas, não só para a economia brasileira, mas com foco na economia americana, nos diversos setores, né, americanos. E amanhã eles devem se encontrar também com pelo menos 6 parlamentares governistas e da oposição democrata. A ideia é abrir essa frente de diálogo com parlamentares de alguns dos estados mais afetados. Então, por exemplo, a Flórida, que é uma grande compradora da laranja brasileira, Califórnia, que é uma grande consumidora de café, estados rurais também. E a ideia é uma reunião, e como de fato também está acontecendo agora, com empresários americanos. Na reunião de agora, a gente tem representantes de empresas dos setores da tecnologia, energia, serviços. E qual é um dos objetivos principais? É gerar pressão na Casa Branca, mas pressão vinda dos próprios americanos, do próprio empresariado americano, não só do Brasil, para reduzir ou adiar o tarifaço. Existe a ideia de que caso as empresas americanas pressionem o governo de alguma forma, essa pressão vai ter mais peso, né, claro, vinda de dentro do que a pressão externa brasileira. O governo do Brasil afirma que tem tido uma grande dificuldade, né, em conversar diretamente com o governo americano. A gente tem acompanhado isso. O Brasil já sinalizou várias vezes que quer negociar as tarifas. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, indicou que poderia inclusive ir a Washington, ele que está aqui em Nova York, caso os Estados Unidos sinalizem uma intenção de diálogo. Mas, segundo o governo, a Casa Branca está em silêncio. Essa talvez seja uma estratégia aí de Donald Trump, né, do governo americano, de deixar o Brasil nessa incerteza, né, nessa falta de diálogo, nessa falta de um posicionamento por parte dos Estados Unidos em relação a se até sexta-feira existe alguma chance dessas tarifas serem negociadas, ou se talvez não até sexta-feira, mas se no futuro próximo existe essa possibilidade, como a gente viu, né, que Trump já fez isso em relação a outros países, embora aquela coisa que a gente sabe, né? Trump tem
Em relação à maioria dos outros países, as tarifas são relacionadas a um motivo econômico, a um motivo comercial, que não é o caso do Brasil, né? Que tem toda aquela história que Donald Trump está defendendo Jair Bolsonaro, etc., que a gente já sabe, tem falado também de novo, né? Tem falado diariamente aqui na Globo News. O senador do PSD de Mato Grosso do Sul e também presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trade,